Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá, eu sou a Kátia Nascimento, podcast Literatura e Outras Viagens, e hoje eu estou aqui com Wagner Abreu, escritor de literatura fantástica. Oi, Wagner. O Wagner Oi, fala de Kátia. Curitiba. Como é que tá, Wagner? Tudo bem? Como é que tá, pessoal? Aqui nós estamos em Itajaí, né? E o Wagner está em Curitiba. Tá chovendo aí, Wagner? Muito. Aqui Tá também. Aqui tá com 13 cara de graus, Curitiba. 13 graus? 13 graus e com chuva. Então, isso significa que tá 5 graus aqui em Curitiba. É assim. Aqui não é tanto, mas está friozinho aqui. Tá atípico para Itajaí, tá atípico. Então, Wagner, eu te conheço há bastante tempo, né? E a gente costumava conversar mais antes, né, Wagner, sobre Eita, literatura, né? Então, é, agora eu te trouxe aqui para te forçar a conversar comigo sobre literatura. que bom, Sobre porque eu literatura adoro. fantástica e sobre o teu trabalho. Eu estava lendo e te acompanho, né, no Instagram, e tem uma coisa bem interessante que se chama escrita persuasiva, né? Isso. Acho que é um pouco diferente do conceito que a gente tem na língua portuguesa, né, de escrita persuasiva, né? Conta para nós um pouquinho sobre isso, Fábio. A escrita persuasiva, e no inglês, o copywriting, né? Ela é uma habilidade centenária, assim. Ela foi desenvolvida quase um século atrás, no período das grandes agências de publicidade, quando elas precisavam comunicar para os seus clientes algum produto, e a única ferramenta que elas tinham era as ferramentas de grande distribuição, era as revistas, os jornais, né? Então eles tinham que ter um anúncio que cativasse, que chamasse atenção, e os grandes publicitários, os grandes copywriters da época, eles começaram a perceber que quando o anúncio ele ficava camuflado, vamos botar assim, entre aspas, com alguma matéria, parecesse uma matéria de revista, tinha maior impacto, tinha maior resultado, porque a gente já tem uma aversão natural à propaganda, né, que é natural nosso. Então, a escrita persuasiva, ela vem te conduzindo pela mão, muito parecida com a literatura, né? Ela vem te conduzindo pela mão até falar do teu produto. E uma das grandes habilidades que o copywriter ele pode desenvolver, né, o escritor, o publicitário pode desenvolver, é justamente a narrativa, o storytelling, porque aí a tua escrita ela ganha mais força, assim, mais poder, porque você leva a pessoa para dentro de uma história, para dentro de um universo. Os grandes redatores publicitários, eles também são grandes contadores de história, né? Sim. Eu lembro que quando eu morava no Rio Grande do Sul, que agora eu moro em Curitiba, mas eu era do Rio Grande do Sul. Você também morou no Rio Grande do Sul, né, Kátia? Sim, eu sou gaúcha. Ah, você é gaúcha também, claro. Lembra dos comerciais do mercado, supermercado Zafari? Uma Sim, mega sim, rede lá. sim. Zafari Nacional. Eles tinham comerciais que eram muito emocionantes, assim. E sempre contavam uma história, assim. Eu me lembro muito bem de um que as crianças passavam pela motorista do ônibus e falavam assim, tchau, tia, tchau, tia. E aí ela dava tchau para todo mundo, ela terminava olhando para um resultado de gravidez e falava, oi, filha. Então, tipo assim, várias vezes ela ouviu tchau, tia, e aqui naquele momento Ai, ela que estava lindo. dizendo oi, tia. Muito bonito o comercial, É, né? E esse é o poder, e tem tudo a ver com escritores, né? A gente tem assim, tem vários escritores que começaram pela publicidade, né? A gente tem aqui em Curitiba o Leminski, trabalhava com uhum. agência também, né? Lá fora a gente tem o diretor de cinema o Ridley Scott, ele dirigiu assim comerciais antológicos, assim, famosos. O James Patterson também, um escritor de thriller, ele também passou pela publicidade. Então é muito interessante que o escritor, em alguns momentos, a carreira ser escritor, ela é um plano B, ela nem sempre é o plano A, né? Infelizmente, né? As pessoas passam por outros caminhos. As pessoas, alguns são professores, outros são jornalistas, tem advogados, né? Tem vários caminhos. Sim. E tem publicitários também.
tem o pior tipo de pessoa, que são os publicitários. Não fala assim, Tô brincando. meu filho é publicitário, ele faz exatamente isso que você está falando. Ele escreve, né? Ele escreve, agora está terminando um livro de contos, e ele escreve para as empresas, né? Que legal. É Com bem perdão a interessante. todos os publicitários, tá? Eu sou professora, né? Eu comecei a escrever por causa disso. Primeiro, eu acho que vem a leitura, né, Wagner? Na Primeiro, eu acho minha vida, que vem o amor pela leitura, né? O fascínio. A gente tem um engraçado, fascínio pela Kátia. leitura. Eu acho que, nesse caso, acho que eu sou um ponto fora da curva, porque eu comecei escrevendo. Olha É, só que louco. Diferente, é. interessante. Eu lembro de pedir para a mãe, tá chegando o dia das crianças, o que você vai querer? Mãe, me dá um caderno e uma caneta. Um caderno e uma caneta. Sabe, eu tenho essas memórias, assim, Uhum. de escrever bastante na mão, fazer minhas próprias histórias em quadrinhos, assim, sabe? Eu lembro, assim, que as primeiras coisas que eu comecei a ter no dedo foi calo de segurar a caneta. Segurar a caneta, assim, entre os dedos, assim. Sim, sim. Comecei a ter muitos calos, assim, tem até hoje calo no dedo. É. Depois é que eu entendi que aquele era um desejo por escrever. Quase 20 anos depois é que eu fui Sim, mas entender o que era um que te desejo. inspirou a isso? Escrever, assim, de criança? Não foi a leitura. Eu sempre li bastante, né? Sempre Pois gostei de ler então, é isso que bastante. eu falo, a gente sempre começa, eu acho que a gente começa pela leitura, né? Mesmo que seja Eu, de história em quadrinhos, é eu leitura. acho que é meio... Acho que uma coisa não se afasta da outra, porque acho que é um pouco a leitura e é um pouco tentar fazer suas próprias histórias, né? Sim. Eu lembro que na infância as pessoas gostavam de ir lá em casa brincar, porque as coisas que a gente mais brincava era de faz de conta, assim, imaginava, aí tipo Uhum. princesa, tipo castelo, um monte de coisa assim. Aí a árvore era o castelo e o muro era o paredão do coisa. Então a galera do bairro gostava de brincar lá em casa por causa disso, por causa das ideias que Da tua surgiam da minha cabeça. imaginação, é. Exatamente, exatamente. Então, tu passaste a escrever história, literatura fantástica, né? Fala para nós sobre essa literatura fantástica. Eu comecei em 2016, eu lancei um conto numa antologia chamada Crônicas da Tormenta. Tormenta, ele é um universo de RPG. O RPG é aquele jogo Sim. de faz de conta, né? Tem até na série Stranger Things e tal. Tormenta, ele é um universo que ele tem assim uns 20 anos já de existência, tem muitas coisas dentro desse universo. E um dia o pessoal abriu para uma seletiva de contos. Né? E eu tinha alguns amigos que trabalhavam na editora já, porque eu já trabalhava no mercado editorial. E aí eu peguei e mandei, conversei, cara, eu não quero forçar a nossa amizade e tal, mas tem oportunidade de eu mandar um conto e participar? Não, tem, acho que vai ser super legal e tal. Mandei e participei. Daí, a partir dali, eu passei a experimentar. Essa foi a grande divulgação de vulto, grande vulto, mas aí depois eu preferi ir para a internet, para o Kindle, para antologias no Kindle, né, que é um outro formato de leitura, esse formato digital. E eu sou um cara muito do universo digital, né? Eu trabalho com muitas empresas no digital, né? Então, eu gostei, eu achei interessante, passei a migrar mais para esse caminho, mais para o caminho do digital. Eu não tenho assim dentro apesar de eu ter começado com o universo de RPG, que normalmente é um universo assim de estilo Tolkien, né, que tem fantasia, dragão, mago, elfo, essas coisas, eu não tenho ainda um estilo definido. Eu gosto de experimentar. Eu já contei histórias de ficção científica, de terror, picantes assim, com um tom erótico. Já experimentei vários tipos de história, assim, me surgem ideias e eu vou trabalhando em cima dela. Mas tu gosta muito desse universo de fantasia mesmo, né? Pelo menos é o Gosto que bastante. aparece assim no teu Instagram, né, nas tuas redes. E isso vem de criança também, Wagner? Vem, eu fui muito impactado por, assim, eu lembro de crescer assistindo coisas como Cavaleiros do Zodíaco, Caverna do Sim. Dragão, esses Uhum. desenhos, assim, né? Harry Potter não foi muito da minha infância, mas Senhor dos Anéis eu li quando jovem, né? Senhor dos Anéis foi um dos primeiros livros que eu li. Eu lembro a minha professora começou a ver esse interesse, uma professora que era de informática, não tinha nem nada a ver, assim. Aliás, se ela estiver ouvindo, beijo, professora Carlena. Ela viu esse meu interesse e ela começou a me emprestar. Ela me emprestou os livros do Senhor dos Anéis, depois ela me emprestou o Hobbit, e ela sempre me emprestava, assim, eu ficava um tempo, depois eu devolvia. Daí a gente até tomava um cuidado, assim, para não... Ela não queria emprestar para todo mundo, né? Sim. Porque sabe lá o que queria acontecer, né? E na época livro era muito caro, tipo assim, eu era de família de baixa renda, não tinha possibilidade de comprar muitos livros, né? Tinha as bibliotecas e tal, mas
É diferente quando uma pessoa chega e te dá o livro. Fala, acho que tu vai gostar disso aqui. Tem uma magia em volta daquilo. É uma pessoa adulta Que te chegando para você, observou, né? observou, que viu um talento, e É. aí ela chegou em você e falou, toma isso aqui, acho que você vai gostar. É diferente de você ir na biblioteca, ver aquele monte de livro com Sim, não sabe várias nem para que capas. lado andar, né? Exatamente. Agora, o Então, professor, eu costumo falar, o professor faz a diferença, né? Quando ele tem essa vontade, né? Esse estímulo, porque com tudo que o professor está passando, ainda tem professores que têm estímulo para fazer as coisas, né? Porque vê um aluno que vai gostar desse determinado livro que eu tenho, né? Então ainda percebe isso, né? Apesar de tudo, ele ainda consegue enxergar, né? O seu aluno. Isso é bem bacana. Professor, é uma pena que está acontecendo tudo que está acontecendo é com o uma pena, professor, né? porque eu devo muito, e eu sempre estudei escola pública, né? Sim, Então, assim, eu devo muito aos professores que eu conheci e que na escola pública os desafios são maiores, né? sim. Para o professor, né? E apesar de tudo, sempre incentivaram. Eu tinha professoras de português que adoravam os meus contos. Até, eu nem sei como é que é a educação hoje, mas eu já ouvi falar várias vezes que não se tem mais tanta oportunidade para conto, para exercício literário dentro de sala de aula, assim, sabe? É uma pena. Eu tive a oportunidade de ter bastante exercício em sala de aula, sabe? Dos professores pedir conto, entregar, e eu sempre recebia os feedbacks das pessoas. O professor sempre falava assim, Wagner, teu conto é muito criativo, a gente adora, mas tem que revisar melhor, filho. Tem que revisar É, melhor, porque você deixa passar uns errinhos aqui. mas tu vê, é diferente quando tu ensina o aluno a língua portuguesa, ou as regras, né? Porque a língua portuguesa todo mundo sabe. Quando tu ensina o aluno as regras por meio do próprio texto dele, do que simplesmente dar aquele catatal de regras que ele nunca vai aprender assim descontextualizadamente, né? Olha Então, que ele, legal. ele escreve o texto e aí o professor revisa, corrige, né? Ensina em cima do texto dele. É diferente, né? Motiva o aluno a escrever, né? E já saíram, né, dessas aulas muitos escritores, na verdade, né? Ou gente que detesta escrever, detesta ler, justamente por causa disso, porque acha que escrever tem a ver com regras gramaticais e não tem. Tem muitas pessoas que, conversando, elas contam histórias que te prendem, né? Você Sim, fica sim, magnetizado, que se essas pessoas fossem colocar essas histórias num livro, da mesma maneira como elas contam falando, não precisa ser assim mega rebuscado, nem nada disso. Se elas simplesmente sim, colocassem da maneira como elas falam no livro, elas podiam fazer best-sellers. Só claro, dessa mas capacidade de claro. guiar você, Então, né? meu pai estudou até a quarta série primária. E meu pai era um Uhum. poeta, meu pai era um escritor. Quando ele começava assim, numa ocasião, em 1945, e pronto, já vem Nossa, história, que né? lindo, que Aí tinha lindo. aquele catatal de histórias, né? Quem não tem um avô que conta Sim. história, né? Sempre a gente tem, Então, né? agora você me pegou. Realmente, acho que a leitura veio primeiro. Eu lembro de um avô meu, ele era muito riponga, assim, ele era muito engraçado. Ele era o vovô que eu sentava para ver luta livre na TV junto com ele, assim. Olha, E ele gostava muito de Tex, os gibis do Tex, né? E do Conan, né? O Bárbaro, né? E era o que eu pegava para ler, né? Pegava sempre os gibis dele emprestado para ler. E ele era mal barato, ele tinha essas loucuras, essas viagens, também contava história. Nunca me negava os gibi. A mãe não gostava muito porque eu acho que eram gibis um pouco violentos, assim, um é, pouco demais para uma criança de 5, 6 anos ali que estava alfabetizando. Mas ele sempre me dava, eu pegava, eu gostava muito. Então acho que lá atrás tem essa sim, influência também. sempre, porque a gente tem sempre o exemplo, né? Eu também, a minha família era de baixa renda, né? Uhum. Mas eu lembro do meu pai comprar livros. Na minha casa tinha a Barça, sabe? Uhum. Eu tenho um livro que era do meu pai. Pergunte ao João é o nome do livro, que é um Google. Ali tem uma palavrinha, uma João Google. palavra que a gente não nem sabe de onde que saiu aquilo, o que que significa, sabe? É Uhum. Um Google dos anos 60 Que legal, no olha que livro, massa. né? Uhum. Então a gente sempre teve esse contato com livros, né? Então o que eu quero te dizer é que a gente sempre tem um exemplo, né? É, E o exemplo ele é fundamental. Assim, hoje eu tenho um sobrinho, é mó barato, assim, ele tá com 14 anos e tal. Percebo essa desejo pela fantasia nele.
né? Ele tem os livros que ele gosta, com dragões, e as séries que ele gosta, e eu tento sempre fomentar isso nele, sabe? Tento sempre Claro, conversar, claro. brincar, sabe? E as crianças de hoje, elas parecem que são mais curiosas do que antes, assim, né? Então, eu gosto de fomentar essa curiosidade, assim, eu gosto de despertar, eu gosto de jogar coisas com ele, Sim, para justamente... Acho que às vezes, a gente adulto, às vezes, a gente não sabe o impacto que a gente tem na vida de uma criança, sim, exato, né? A gente exato. pode mudar a vida de uma criança com pequenos gestos, assim. Então a Sim, gente tem que tomar muito é o que eu cuidado. estava te falando do professor, né? E outra Uhum. coisa, às vezes a criança pensa assim que o que ela pensa, o que ela gosta, não tem valor nenhum. Aí vem o tiozão lá e diz: Olha que legal isso que está fazendo, né? Então É, isso realmente dá uma empurrada nele, né? Para ele e hoje continuar fazendo, né? a gente vive numa época onde as pessoas pegam o telefone e elas passam a televisionar tudo que elas fazem. Então, tem pessoas que têm canais que eles ficam pintando miniatura, que era uma coisa que no passado, tipo, ninguém dá valor para aquilo. Sim. Então, hoje a gente está vivendo numa era onde tudo está se quebrando nesse sentido. E tudo aquilo que antes poderia ser uma brincadeira, uma bobagem, uma palhaçada, hoje as pessoas estão olhando, estão se conectando, estão percebendo que existem outras pessoas iguais a elas. Sim. Então, meio que o mundo está perdendo as regras que a gente tinha no passado, muito por conta da revolução da internet, assim, né? O que é uma coisa positiva. Eu acho super positivo. De um lado é positivo, né? O exagero Uhum, também não é legal, claro. mas essa quebra de regras, né, que tu está falando, isso é muito legal, né? É, Porque, são regras arcaicas, né? São regras é, que, né? isso sim, Claro tem que que acabar, né? isso, Essas, claro que tipo, não dá para só também viver enfurnado no mundo digital. Tem que sair, ainda mais para escritores. Os escritores eles têm que ter o contato com o lá fora, embora sim, hoje a gente tenha que fazer de máscara e em quantidade reduzida, mas o escritor ele precisa conversar, ele precisa trocar, ele precisa observar o mundo. isso, eu ia Muito mais falar do essa que só palavra. ler, do que É. só assistir filmes. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante, mas sair lá fora e encontrar as pessoas Pessoa de carne e osso, né? de carne e osso, e não assim, pessoas, tipo, qualquer tipo de pessoa são fantásticas, assim. Você Sim, encontrar um sim, motorista de ônibus, por exemplo, e ver a maneira como ele troca a marcha, como ele isso. conduz, Aham. e o jeito dele tratar a freguesia, o passageiro, né? Aquilo vai te dando ideias para o seu motorista de ônibus que algum dia você vai precisar, ou talvez não, né? Sim. Aí Mas, em mas Curitiba tem um cronista que eu tive aula com ele numa oficina, que ele uhum. diz que o escritor tem que ter um bloquinho com o formato da bunda, porque ele põe no bolso o bloquinho, né? E senta, ele está sempre com aquele bloquinho no bolso. E ele era um cara que ele ia na Praça Osório, aí em Uhum. Curitiba, e ficava observando as pessoas. E ali, diariamente, ele fazia uma crônica, só observando as pessoas, o passarinho, a árvore, o Olha que chafariz. lindo isso. Então, tem que fazer isso, né? Porque as pessoas, elas são inusitadas, né? Tu acha que sempre é a mesma coisa, mas de repente tu olha uma cena muito diferente, né? Aconteceu tal coisa, né? Como a pessoa reagiu diante de determinado problema, né? Exato, Então, isso exatamente. tudo tu pode captar, né? Eu tenho um termo que eu uso, que eu chamo de adubo, que é um caderno onde eu anoto qualquer coisa, mas qualquer coisa, Kátia, qualquer coisa. E eu acho que essa é uma dica legal para quem quer ser escritor. Anota qualquer coisa. Ah, Sim, mas aquilo ali vai dar uma história? Não sei. Pode ser que você anote e ainda você não sabe o que vai fazer com aquilo, mas vai ficar lá. E é como um adubo. Um dia você olha para o adubo e tá lá as plantinhas sim, nascendo. E aquilo pode ser dali um ano, que é uma coisa que você sim. anotou, que você perdeu, esqueceu. Dali a um ano você se lembrou e aí você conecta com uma outra ideia que veio depois, É. né? E aí vai surgindo O coisas, né? Marcelino Freire veio a Itajaí e a gente fez uma oficina com ele aqui. Ele disse para a gente escrever uma frase, todo dia escrever uma frase num papelzinho e colocar dentro de um pote. Uhum. Aí, lá pelas tantas, lá, não sei quantos dias, tu pega aquilo, quando tiver mais ou menos um monte de frase, abre e vai escrevendo essas frases uma embaixo da outra para ver o que acontece.
né? Eu Uhum, acho bem bacana, assim, né? Porque às vezes passa na cabeça da gente, né, uma frase uhum. solta, assim, né, que tu depois pode linkar com alguma coisa, né? Eu tenho vários Um, cadernos de oficinas e que a gente faz aquelas dinâmicas, aquelas escritas, assim, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, né, será que fui eu mesmo que escrevi isso, né? Não, eu não sei de onde que saiu aquilo, né? Mas é bacana revisitar isso, né? É bem legal revisitar. um exercício que eu recomendo pro escritor para ele treinar, e principalmente para treinar a habilidade de conto, que eu acho que é uma habilidade fabulosa para quem está começando, que eu acho bem legal é o seguinte: você anota contos, assim, aqueles bem clássicos, assim, que você ouve desde a infância e que você já decorou, por exemplo, contos de fadas, sabe? Branca de Neve, a história da Alice que eu trouxe aqui. Aham, Você sim. anota, coloca numa tigela, alguma coisa assim, e depois você anota os gêneros, assim, sabe? Tipo, ação, ficção científica, terror, fantasia. Você anota vários, assim, coloca no outro. E aí depois você anota alguns conceitos de literatura, como protagonista, antagonista e tal. E aí depois você tira. Então, daqui a pouco você pode sair dali com uma ideia para uma versão de ficção científica de Branca de Neve. Ou, de repente, uma ideia de Branca de Neve, mas sob o olhar da antagonista. Será que a vilã não era o herói? Será Sim. que ela não poderia, você não poderia Aham, mudar esse conto para trocar. ela ser heroína, sabe? Trocar de Legal, papel. legal. Então é um exercício que vai te dar Sim. ideias para escrever contos. Então, falando em exercícios, em conta das oficinas, eu sei que tu participaste de algumas oficinas, né? Sim, participei há algum tempo da oficina aqui de Curitiba, o Núcleo de Literatura Fantástica. Pessoal muito legal, muito acolhedor. Eu não sei como é que eles estão fazendo agora na pandemia, se eles continuam com os encontros, se eles fazem online e tal. E é muito interessante porque eles têm essa proposta de. É muito voltada para a prática. Quase não cai na teoria sobre literatura. É bastante voltado para a prática. Então você tem lá um exercício semanal, assim, de um microconto. Olha, para quem quer escrever o microconto, você contar uma história com 50 palavras ou menos, vou te falar, é É, um desafio, mas é legal. E te ensina a ser conciso, que é uma outra habilidade que sim. é muito legal para o escritor. Ele contar muito com poucas palavras, né? Tinha também os contos assim mensais que eram oficinados, né? Então as pessoas liam dentro da oficina e davam sugestões. Eu gostei muito de participar, mas assim, eu acho que o escritor, ele precisa começar a desenvolver certos filtros. Porque senão, se ele deixar, todo mundo vai mexer no conto dele. Ainda mais o escritor em formação. Você olha para um Dalton Trevisan, para um escritor que já está conhecido e tal, e você lê um texto dele e você acha, nossa, esse texto é intocável, ele é perfeito. Você lê o texto da Kátia e você diz, é intocável, é imexível esse texto, é Meu perfeito. Deus. Mas uma coisa que eu percebo é que quando você é um escritor em formação, e eu vou botar aspas nessa formação, porque eu acho que a formação do escritor nunca acaba, Kátia. Você concorda comigo? Eu acho que o escritor está sempre em formação. Eu acho que não existe Sim. um ponto Eu acho onde. que nunca o conto nunca fecha. Ele nunca fecha. Se tu não disser assim, ó, terminei, eu amanhã vou mexer naqueles contos que eu publiquei nesse último livro, no Rio das Pedras, Uhum, eu vou querer mexer de novo, entendeu? Eu agora estou fazendo um trabalho de gravação dos contos para as pessoas com deficiência visual, né? E eu tô lendo os contos e digo, meu Deus, eu podia ter feito isso aqui diferente, sabe? É torturante isso, é torturante. Ele nunca está excelente, né? Ah, não dá para mexer. Acho que todo mundo tem isso, né? Uma hora que a gente se acalma, né? Tá, fiz assim, poderia ter sido melhor, mas tudo bem. Mas dá, eu acho, uma lá, aflição, né? lá em Porto Alegre a gente tinha o professor Assis Brasil, a gente tem, né? Ele é Sim, vivo ainda, sim, tem a eu oficina tenho. dele que é famosa. É, E ó, esse livro dele é incrível. esse livro é muito bom, escrever ficção. Isso. E ele fala que a vida não é o bastante, né? Escrever é Não, algo que sim que é mais do que a vida, né? Você vai chegar no fim da vida e você não vai se sentir pleno, não vai se sentir completo. Então, eu acho que isso eu acho reconfortante para quem tem medos, tem receios. Mas será que eu sou escritor? Será que eu não sou? Cara, você nunca vai estar pronto. Então, relaxa e faz o eu acho melhor. que a princípio o Faz... escritor é quem escreve, né? Eu sempre falo isso. E aí tu escreve, depois tu vai descobrir qual é o teu
teu estilo, qual é o gênero que tu prefere, né? Eu agora estou debruçada nos contos, estou estudando teoria sobre contos, né? Estou promovendo uma oficina de criação literária só sobre contos, né? É online? É Legal. online. Eu estou focada nos contos, né? Porque eu quero saber qual é o mistério disso, né? Qual é o mistério disso? Por que tem um conto melhor que outro? Por que, sabe? Qual é a estrutura? Sempre a gente tem coisa para descobrir, né? Sempre tem coisa para descobrir. E em E todos o os gêneros tem conto, coisas para descobrir, né? eu acho que o conto, ele está para a formação do escritor, assim como o tempo onde você passa tocando na garagem do pai está para a banda. Sim. Entendeu? Ele te permite aprender, estudar, se desenvolver, ver o que você gosta, ver como é que você impacta, ver o que as pessoas te dizem quando elas leem, porque é rápido, elas precisam de alguns minutos de comprometimento, e para você trabalhar no conto, você perde ali uma tarde de sábado, de repente, que você fica debruçado sobre ele, né? É uma coisa rápida, assim. Então, por isso que ele é legal, por isso que ele é um exercício legal. E outra, isso já aconteceu muito comigo, de tentar começar um romance e não terminar, sabe? Vários. A minha esposa aqui, Carla, ela cansa de, pô, tô com uma ideia que pode ser assim, assim, e aí revira, não sei o que. Aí começa a escrever e um romance você precisa de 90 Fôlego. fôlego. É. Exato, para escrever. E muitas vezes aquela ideia que tu tinha, que você achava que era incrível, ela não tinha tanta perna assim para poder ir É. longe, né? E aí, que é o bonito do conto, que é legal. Que aí, tipo assim, você não investiu tanto tempo. Você aprendeu bastante, você impactou as pessoas, eles tiveram resultado, e você não teve que ter todo aquele fôlego para poder fazer. Por isso que eu É. gosto muito e tenho preferido cada vez mais trabalhar com conto também. O que é uma habilidade, né? É uma habilidade, né? O conto, ele tem tudo isso, mas tu tem que ser hábil, né? Para tu cativar as pessoas, porque tem o leitor, né? Porque tem contos que tu começa e tu não quer continuar, né? É como diz o Alan Poe, o conto é aquele que tu lê numa sentada só, né? Tem um impacto, assim, né? Já o romance, não. Tanto é que o romance, tu lê um pouco, daí para, né? Demora mais para ler, né? Tem aqueles Exatamente. romances, eu li, por exemplo, agora há pouco tempo, eu li o Três Porcos, do Marcelo Labes. Eu li em 2 dias aquele livro, assim, e fiquei 2 semanas de boca aberta, assim, sabe? Porque o livro é impactante, é muito impactante. É sobre pedofilia, sobre um menino que foi abusado quando pequeno, e o cara fala aquilo, ele vomita aquilo assim, sabe? O livro é muito impactante. Então, tem isso, tem aquele romance que tu senta e tu não quer mais parar de ler, né? E tem outros que É, tu fica ali se enrolando, aí lê um pouquinho, depois lê outro pouquinho. E o conto não, né? O conto tu quer ler todo ele, todo ele. exatamente. Fica até Isso com que é pena legal. quando termina, né? E agora, os teus projetos? Me conta. Atualmente eu focado mais nessa parada do digital mesmo, né? Uhum. Então, eu tô estudando como conciliar essa coisa de narrativa do escritor com essa coisa da persuasão. Porque o que acontece? Na área digital, cada vez mais você ter a habilidade de contar a história e prender a pessoa numa legenda que vai ter no Instagram, num videozinho de 5 minutos, é importante, né? Tá cada vez mais. É uma habilidade que é cada vez mais necessária. É uma habilidade que nós, escritores, as pessoas dão valor e a gente nem percebia. E existe um mercado muito amplo. Então, hoje, eu dei uma pausa na criação literária. Eu lancei alguns meses atrás no Kindle um projeto onde eu reuni os meus contos mais elogiados eu reuni 7 contos bem elogiados, assim, que as pessoas sempre gostavam bastante, me deram sempre feedback, dos que eu tinha direito, né, publicar, porque tinha alguns que eu vendi, então acabei ficando sem direito de republicação, mas eu reuni os 7 contos em uma antologia chamada Sonhos Compartilhados. É só entrar na Amazon e digitar lá Sonhos Uhum. Compartilhados, tem uma capa bem bonita, chama bastante atenção, assim, bem mística a capa e tal. E aí nessa antologia eu reúno, assim, 7 histórias em universos diferentes de fantasia, literatura fantástica, onde eu tentei dividir um pouco
pequenos sonhos que eu tive em formas de contos, né? E o primeiro conto da antologia é um conto inédito, é um conto que não dividi em nenhum outro lugar, não participou de nenhuma antologia. Ele é exclusivo para essa antologia que eu fiz. O Kindle, ele é um universo muito legal, ele permite você testar, é um laboratório, você testa na hora o aceite das suas histórias, e ele funciona muito bem para conto. E ele permite uma renda muito legal. Tem escritores que estão fazendo dinheiro legal, contos lançados lá, sem necessidade de uma editora ou de passar por um terceiro, né? Sim. Direto com o público, com o fã, cativando o fã ali dentro, né? Lê para nós aí, então, alguma coisa que tu separaste. Então, a peça, eu não vou dar muitos detalhes da imagem que tem na peça, porque vai estragar a surpresa. Mas ela mostra um jovem atlético andando pela rua sorrindo. E ele está vestido só de sunga. E é uma foto em preto e branco. Então, o texto diz assim: é inaceitável que ele consiga sorrir. Não por estar seminu, mas pelos desafios que enfrentava. Depois da propaganda pelas ruas de Munique, ainda teria uma rotina de 6 horas de exercícios, levantando 226 quilos no supino e 2.000 abdominais. Nascido na Áustria, em 1947, um país destruído pela Segunda Guerra, seu destino já era certo: ser fazendeiro, operário ou policial, casar, ter filhos. Nada errado com isso. Só que essa era a visão dos pais dele, não a do próprio Arnold Schwarzenegger. Sentia que havia nascido para algo diferente, único. Ser como Reg Park, o Mister Universo que fazia o papel de Hércules nos cinemas. O que fazia ele acreditar que podia chegar em Hollywood, sempre soube aonde queria ir. Se você tiver o melhor navio, mas o capitão não souber para onde ir, pode acabar dando voltas ou parando no lugar errado. Uma citação do próprio Arnold. A maioria das pessoas não sabe onde querem chegar. Quando aparece um cliente ou trabalho que detestam, agarram porque não veem alternativas. Arnold sempre soube onde chegaria. Meses depois da foto, foi para Londres ganhar o Mister Universo. Depois vieram os Estados Unidos, pontas em filmes, Conan, o Exterminador, o resto da história você conhece. Este sonho só se realizou porque ele tinha um objetivo. Então, cada vez que saía na rua de sunga, cada repetição de exercícios, cada concurso fazia ele se sentir mais perto de tornar sua visão em realidade. Que essa história inspire você. Não importa o quão grandes sejam seus desafios, eles se tornam pequenos quando você sorri. Os caminhos se abrem quando você sabe onde quer chegar. O que achou dessa história? Me conta. Então, é só uma pecinha rapidinha. Teve mais de 14.000 curtidas. Ela viralizou assim do dia para a noite. Por causa da história do Arnold Schwarzenegger, ela foi exibida para um público de, em sua maioria, empreendedores, empresários. E ela traz essa força, essa energia, mas ela combina muito com a vida do escritor também, né? O escritor, sim, muitas vezes as pessoas dizem para ele: para de sair, isso não dá dinheiro, isso não é caminho. Aquilo que a gente conversou antes, né? É difícil, né? Mas muitas vezes você toma opções que não é pelo dinheiro. Quando eu estava fazendo faculdade de letras, comecei, eu trabalhava no escritório, eu trabalhava no setor financeiro lá de uma empresa, e eu pensei assim, né? Tô cursando letras e tal. Eu quero ir para a área, mas eu tô no primeiro semestre, ainda não vou conseguir dar aula, eu ainda não teria nenhum estágio. E aí, na cidade onde eu morava, o jornal ele abriu uma vaga, né? O jornal da cidade ele abriu uma vaga para repórter. Pensei, é minha oportunidade, porque dificilmente vai ter outras pessoas se formando em jornalismo, é uma cidade pequena, então dificilmente vai ter outras pessoas se formando em jornalismo na cidade, ou cursando. E o fato de eu estar fazendo letras, na época eu já fazia alguns trabalhos vendendo texto online, né? O fato dessas coisas estarem acontecendo, linka, conecta e vai dar certo. Então eu lembro que eu imprimi os textos que eu vendia, botei debaixo do braço numa pastinha e fui até o jornal para mostrar esses textos, falar, ó, esses são textos que eu faço, eu já escrevo, eu queria a oportunidade de ser repórter. Na época, eu deixei um salário de R$ 1.200, que era um salário bom na época, troquei por um salário de R$ 700. Sabe que mal pagava as contas, família achou que era uma loucura, família achou que era bobagem. E aí depois eu até troquei o curso, deixei letras e fui para jornalismo. Fiz um semestre só também. Mas a família enlouqueceu. Mas, tipo assim, eu tava feliz e
pelo tempo que eu fiquei, eu adorei. Foi importante para mim, porque me permitiu escrever todo dia. Claro. Me forçava a escrever todo dia. Eu queria escrever e só as demandas que eu fazia online, que eram umas coisas muito esporádicas, assim, não estavam me satisfazendo. E aí ali tu tinha que escrever todo dia e sobre, tipo, a moça que faleceu, foi assassinada lá no bairro distante, o vereador que usou máquina da prefeitura para fazer trabalho pessoal, a escola que lançou um projeto de literatura e você foi lá cobrir, a nova regra do pedágio, o novo preço do pedágio. Você tinha que escrever sobre tudo. Tu te desafia, né? Te desafia, isso aí. E você tenta fazer ainda ser interessante, né? De uma maneira que as pessoas lessem, né? A minha primeira matéria, assim, de grande vulto, porque eu acho, Kátia, assim, que o escritor, ele escreve, como você falou. Linda essa sua definição, porque ela é simples. E o escritor, ele escreve qualquer coisa. O John Lennon, ele falava, eu sou um músico, se você me dá um instrumento, eu vou fazer música. Eu acho que com o escritor é a mesma coisa, sabe? Não tem... Ele faz conto, ele faz peça publicitária, ele escreve notícia, ele escreve matéria. Ele vai ter onde ele é melhor, onde ele é pior, mas eu acho, assim, o escritor mesmo, ele tem que se desafiar a fazer de tudo, a experimentar de tudo. Tenta. E eu lembro, assim, que a primeira matéria de grande vulto que eu fiz foi uma matéria onde estava tendo uma grande quantidade de mulheres indo para a autoescola aprender a dirigir. E as mulheres também estavam assumindo espaço, dirigindo ônibus, dirigindo táxi. Tinha mulheres taxistas, assim, né? Hoje a gente... Pô, que bobagem isso, né? Hoje tem Uber, tem mulher no Uber, é super comum, mas na época era revolucionário, ainda mais para a cidade. E aí eu peguei e escrevi uma matéria assim, né, mostrando como que as mulheres estavam ocupando esse espaço que antes era dos homens e tal, era exclusivo dos homens, e foi muito elogiado, assim. Meio que o pessoal foi separando, esse jornalista ele tem uma pegada diferente, ele tá trazendo umas ideias novas para o jornal que a gente não via antes, assim. Então, foi muito interessante esse batismo, né? Qual que é a cidade do Rio Grande do Sul que tu é? Era Portão, uma cidade pequenininha, do ladinho de São Leopoldo. Muito pequenininha, assim. Ela fica exatamente no meio do caminho entre Porto Alegre e a Serra. Ela tem bastante influência da cultura da Serra Gaúcha, ali de Caxias, sabe? Então é uma cidade por onde as pessoas passam, né? É uma cidade de primeira, né? Porque quando a pessoa bota a segunda, ela já saiu da cidade. Cidade de primeira. Mas eu cresci... Esqueci dessa frase gauchesca. Ai, que legal. Ai, Wagner, que bom falar contigo. Nossa, que ótimo, porque atualmente eu tenho voltado muito mais para a publicidade e conversar aqui fez eu perceber que o escritor dentro de mim não morreu, ele só está dormindo um pouquinho. Que bom. Só tá dormindo um pouquinho. Às vezes a gente tem outras prioridades, né, Wagner? Porque também fazer tudo a gente não consegue, né? Eu queria te falar uma coisa. Eu entrevistei esses dias, acho que foi há 2 semanas. Se tu olhar lá no Spotify, até no YouTube, que eu coloquei os episódios lá, tem o Fabiano Viana. Ele é aí daí de Curitiba. Ele acabou de de publicar um livro. Quem costura enquanto Mirna costura é o nome do livro. O Fabiano Viana, ele escreve literatura fantástica, ele é maravilhoso. Você tem que ver ele falando, é muito bacana, muito bacana. Ele faz ilustração, ele é escritor e ilustrador. E tu vê, ele é formado em arquitetura. Nossa. E hoje ele só escreve, né? Escreve e ilustra. É muito legal assim, o trabalho estou vendo dele. A arte dele aqui no... É maravilhosa a arte dele. Instagram, é muito bonito. E achei interessante quem costura. Enquanto Mirna costura. Achei bem legal. Wagner, querido, foi um prazer falar contigo. Kátia, foi incrível, gostei. Espero que o pessoal goste também. Sim, claro que sim. As nossas literaturas e outras viagens. E dá um abraço na Carla por mim. Venham a Itajaí quando acabar essa coisa toda aí. Eu espero que seja rápido. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado mesmo, valeu. Valeu, pessoal. Tá bom. Beijo para ti, bom trabalho. Beijão. Valeu, você também. Tchau. Tchau, tchau. Podcast Literatura e Outras Viagens.
Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.